E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero estar ministrando para vocês hoje algo acerca da adoção. É muito interessante esse tema porque muitos cristãos pensam que o fato deles terem recebido Jesus como seu Salvador já os torna adotados. E não é assim. E nem também todo mundo é filho de Deus. Nós sabemos que para sermos considerados filhos de Deus é porque um dia nós recebemos o Espírito de Deus e também porque ele já tinha previsto isto. Muito bem. A questão é, por que que hoje eu não sou adotado, ainda que a Bíblia me diga que eu recebi o Espírito de adoção? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a adoção que a Bíblia se refere não é nos moldes que nós conhecemos hoje de adoção. Por exemplo, hoje você pode adotar uma criança, você pode adotar um bebê, mesmo que essa não seja o seu filho legítimo de sangue. No reino espiritual e também nos tempos do apóstolo Paulo é diferente. Porque eles adotavam o seu próprio filho. Eles deixavam seus filhos nas mãos dos tutores e depois deles terem aprendido tudo no que toca a administração, tudo no tocante a finanças, maturidade, caráter, uma vez já estando prontos, eles recebiam de volta os seus próprios filhos e aí dava ao comando deles, né, para administrar os seus bens. O apóstolo Paulo vai dizer algo parecido com isso em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Ele vai dizer o seguinte, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em que o herdeiro é menor de idade, em que o herdeiro ainda é criança, né, em que o herdeiro ainda é népios, ainda é imaturo, em nada difere de escravo. Então você perceba que ele está chamando aqui de um filho legítimo que tem o mesmo status de um escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ainda que venha a ser senhor de tudo, ainda que ele venha a ser o herdeiro, ele ainda é escravo. Por quê? Porque ele não está preparado para poder estar administrando. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. É o pai que determina um momento em que o filho já está apto a poder estar administrando os bens do pai dele. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aí ele vai pegar essa alusão aqui, desta tipologia, e vai trazer essa tipologia para nós, tá? No tocante ao novo nascimento. Vindo, porém, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, quando nós estávamos debaixo da lei, nós éramos ainda que herdeiros, não estávamos aptos a herdar as coisas do bem. Porém, agora recebemos a adoção de filho. Então ele vai pegar essa tipologia, do quê? Do pai que tem um filho e adota seu próprio filho e vai aplicar um novo nascimento. Mas aí você vai me dizer, não, mas espera aí, um momentinho só, você não acabou de falar que nós não fomos adotados? Então a gente vai entender agora Paulo fazendo essa mesma explicação, agora aplicando a um outro texto, que está em Romanos, no capítulo 8. Vamos ver aqui, ó, Romanos no capítulo 8, Paulo vai fazer essa mesma aplicação, agora de uma outra forma. Veja o que ele vai dizer aqui, ó. Romanos no capítulo 8, a partir aqui do versículo 22, vamos ler aqui a partir do versículo 22, olha só. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas nós que também temos as primícias do Espírito. Que primícias do Espírito? Aquela primícia que recebemos no novo nascimento, quando nós recebemos Jesus como Senhor e nós nascemos de novo. Agora veja a outra aplicação que o apóstolo Paulo vai falar. E não somente ela, ou seja, não somente a criação geme, mas também nós temos as primícias do Espírito.
igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Percebeu? Então, quando Paulo vai aplicar o recebimento do espírito de adoção no tocante à retirada da lei e a vinda do filho e receber do espírito, ele usa aquela aplicação que eu acabei de falar, que é do pai que adota o seu próprio filho. Ponto. Quando ele vai falar de herdar os bens, administrar os bens, ele vai fazer uma outra aplicação. Ele vai dizer, olha, nós estamos aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, esta aplicação para a glorificação que o apóstolo Paulo está falando. Você pode dizer para mim, mas nós não recebemos o Espírito do Filho, nós não temos, então, melhor dizendo, nós não recebemos o Espírito de adoção, então nós não somos adotados. Você recebeu o Espírito de adoção. Justamente porque você já era filho, olha só. Romanos 8,15. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebesse o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então você recebeu o Espírito de adoção. Você é filho. Só que existe uma coisa, você ainda não foi adotado. O texto de Romanos 8,23. Por que você precisa receber o Espírito de adoção, mas você ainda não foi adotado? Você precisa receber o Espírito de adoção porque você é filho de Deus. E você precisa do tutor, do Espírito, para te ensinar a amadurecer, para lá na frente você poder estar administrando os bens. Lembra que o apóstolo Paulo falou que nós recebemos o Espírito do Filho porque nós já éramos filhos? E porque sois filhos, Deus então enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então, porque eu já era filho, perceba isso, porque eu já era filho. Como que eu já era filho, mas eu não era filho? Porque eu não nasci com o Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, acerca do João 11, 52. Vamos abrir aqui, ó, João 11, 52. Ele vai falar isso, são palavras do sumo sacerdote Caifás. Olha o que ele vai dizer, ó. 51 em diante. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Olha que interessante aqui, fala das duas casas de Israel. E ele vai dizer o seguinte, olha, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, na presciência do Pai, ele já via filhos dele que iriam receber o Espírito. Aí entra uma outra questão que se chama eleição, predestinação, que não é o nosso foco aqui hoje. O nosso foco é o seguinte, nós recebemos o Espírito de adoção. Na presciência de Deus eu já era filho. Agora eu preciso amadurecer para ser adotado. A adoção nada mais é do que a glorificação do nosso corpo. É o que Paulo diz, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, isto é adoção. É quando eu estou apto, é quando eu estou preparado, é quando eu estou pronto, é quando eu estou agora, eu recebo como co-herdeiro a herança, os bens, as terras, as nações, para eu poder administrar como rei e sacerdote. Neste momento, eu estou apto para poder entrar no reino de Deus e receber as nações como herança. Então você conseguiu captar essas analogias que o apóstolo fala, essas aplicações que ele usa acerca do espírito de adoção, que não é outro senão o Espírito de Jesus,
que está dentro de mim como primícias e que eu aguardo ansiosamente para o dia da redenção do meu corpo, que é a adoção de filho, que é quando ele pega o seu próprio filho e entrega aos aos irmãos de Jesus a herança. Então eu preciso passar por um monte de tutores, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso ter um amor não fingido, eu preciso aprender a saber como lidar com as situações, porque herdar o reino não é unicamente herdar a vida eterna. Herdar o reino é herdar pessoas. Herdar o reino é herdar gente. E para que eu venha saber a governar sobre pessoas, a saber a governar sobre gente, eu preciso, nessa escola da vida, aprender a amar primeiro elas aqui, para depois governar elas lá. Porque o reino de Deus não é um reino de tirania, não é um reino onde um manda, outro fica obedecendo, nada disso. O reino de Deus é um reino totalmente voltado à justiça, à paz, à alegria, onde o vínculo da perfeição é o amor. Então, antes de eu estar apto a herdar o reino e as nações como herança, eu preciso primeiro estar apto a amar aqui na terra. O Espírito está como tutor na minha vida para que ele venha me ensinar a como me comportar, a como me dirigir, a como ser sincero, puro, manso, humilde de coração, né? Ter um amor não fingido, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, né? Então, o treinamento para herdar o reino é aqui. Eu treino aqui o amor, a praticidade do amor, e uma vez apto e Deus olhando para mim, a maturidade do amor, ele então me entrega as chaves do reino e diz: servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, você foi fiel sobre poucas pessoas que você herdou aqui, que você, melhor dizendo, que você se comunicou aqui, você foi fiel sobre poucas coisas que eu depositei nas suas mãos agora, você foi fiel no pouco, agora eu tenho a plena convicção que você será também fiel no muito. Então, se a gente não consegue administrar as coisas do reino hoje, agora, nesse momento, a gente não consegue lidar com as pessoas, com as indiferenças, né? A gente foge das situações, a gente não quer bater de frente, que o confronto é necessário para o aperfeiçoamento do amor. Se a gente não quer bater de frente com as pessoas para poder conseguir coadunar as diferenças e a misericórdia em amor, não vamos estar aptos a entrar no reino de Deus, porque o treinamento é aqui. Se eu for reprovado aqui, eu não entro lá. Percebe? Então, nós estamos aqui aguardando ansiosamente a adoção de filhos. Eu recebi o espírito de adoção. É como alguém que recebe o espírito que glorificou Jesus dentre os mortos. Mas eu não estou glorificado. Mas o espírito está dentro de mim. Só que ainda não se manifestou este ponto específico da glorificação. Então, o Espírito, os poderes do mundo vindouro já estão dentro de mim. Só que ainda não se manifestou a adoção, que é justamente a glorificação do nosso corpo. Então, a gente precisa aprender. Agora, hoje, ainda enquanto estamos no caminho. Enquanto estamos no caminho, a gente precisa aprender a conviver com o outro. Não estou dizendo que você tem que andar grudadinho, coladinho com a pessoa que não vai com a tua cara. Mas pelo menos não tenha inimigo. E ame aqueles que te maltratam e te perseguem, né? E faça o bem àqueles que vos odeiam. Fazendo isso, praticando isso, vai chegar um momento em que o próprio Deus vai te dar o reino, vai dizer: sobre pouco foste fiel, nessas poucas coisas que você esteve vivendo aqui você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo de meu Pai. Então, o gozo de meu Pai, a alegria de meu Pai, é justamente o dia em que Jesus voltar e entregar à igreja o seu reino, agora como filhos adotados. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.